queridos do primeiro ano? Bom, a gente vai dar prosseguimento às nossas atividades, agora de maneira online. Bom, vamos dar continuidade ao capítulo que a gente estava vendo antes da nossa parada. Abram o livro de vocês na página 32, no capítulo 7. A gente vai falar sobre a geomorfologia e as transformações do relevo. Acredito que na última aula eu até iniciei esse conteúdo. Bom, e a gente também vai falar a respeito do relevo, das formas de relevo, tanto do mundo quanto do Brasil. O relevo ele pode ser definido como as formas da superfície do planeta. O relevo ele vai originar-se e transformar-se sobre a interferência de dois tipos de agentes, que são os agentes internos, chamados de endógenos, e os agentes externos, chamados de exógenos. Lembra que a gente falou que os agentes internos eles estão formados, estão ligados à formação desse relevo, ao surgimento desse relevo, dessa cadeia de montanhas principalmente. E os agentes externos eles vão ser responsáveis por esculpir. A gente vai falar tanto a questão do intemperismo físico, biológico, químico e também o ser humano ele é responsável por estar modelando, esculpindo esse relevo. Bom, corresponde ao conjunto de formações apresentadas pela litosfera. Essas formas são definidas pela estrutura geológica, combinada com as ações da dinâmica interna e externa da Terra. A gente sabe que a Terra está constantemente se transformando, constantemente movimentando. A gente já falou das camadas da Terra, a gente falou do núcleo, a gente falou do manto e a gente falou também dessa crosta terrestre. Baseado nisso, a gente vai ter o modelar, o modificar dessa nossa crosta terrestre, dessa nossa litosfera. É o conjunto das formas da crosta terrestre manifestando-se desde o fundo do oceano até as terras emersas, o qual é resultado das forças endógenas, que são os agentes internos, e das forças exógenas, que são os agentes externos. Bom, aqui basicamente é como se fosse o relevo. O agente interno é aquele que vai formar esse relevo através da tectônica das placas, através das erupções vulcânicas, enfim. E nós temos também os agentes externos, que eles vão modelar, esculpir, baseado em fenômenos naturais, o vento, o sol, o mar, enfim, ele vai estar modelando esse relevo. Sobre os agentes endógenos do relevo, são responsáveis pela formação desse relevo e a sua criação. A gente tem o tectonismo, que é o principal criador e construtor desse relevo, e atua de forma bem lenta e ocorre de duas maneiras: a questão horizontal, através dos movimentos de orogênese ou orogenético, e através do tectonismo vertical, chamado de epirogênese ou epirogenético. Lembrando também que faz parte de um agente endógeno os abalos sísmicos que ocorrem na crosta terrestre e também o vulcanismo. Bom, agentes exógenos do relevo. A gente vai ter os que são os modeladores do relevo, que são responsáveis de dar suas formas, suas feições. Os principais são intemperismo, erosão e a sedimentação desse relevo, que vai estar dando forma, esculpindo, modificando ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Exemplos desses agentes exógenos, nós temos os rios, que vai formar as planícies fluviais e os deltas. Nós temos as chuvas, que através das enxurradas provocam o desgaste do solo e podem provocar o aparecimento de fossorocas. Lembrando que a chuva ela vai incidir bem mais nesse solo, nesse relevo, quando não existe vegetação, quando esse solo está degradado, esse solo ele já foi mudado, modificado pelo ser humano. Então a ação da chuva ela vai provocar buracos no solo, chamado de fossorocas, coisa que não aconteceria se a vegetação fosse preservada, fazendo com que as raízes das plantas elas deem uma sustentação a mais a esse solo e a esse relevo. Nós temos o mar, que as águas oceânicas elas modificam as formas de relevo litorânea por meio de um trabalho construtivo e destrutivo. O balanço das ondas do mar que vai batendo, que vai incidindo em determinada rocha, em determinado relevo, vai esculpindo ao longo dos anos.
Outra coisa que nós temos é o vento, que ele possui uma ação destrutiva, de deflação e também de corrosão que vai ocorrer no solo, no relevo. Bom, nós temos também a ação construtiva, que nós temos as dunas e os solos de loess. Ou seja, esse vento ele vai estar tanto trazendo sedimentos, agregando sedimentos, como também ele vai estar retirando esses sedimentos para serem depositados em outros locais. A gente tem as geleiras, que é a ação e a erosão glacial, que é a formação de vales, e o acúmulo glacial também nessa região que vai estar modificando. Bom, a respeito do intemperismo, é o conjunto de processos que provocam a alteração e a deposição das rochas como resultado da ação de agentes externos. Consiste em processos físicos, químicos e biológicos, como eu falei anteriormente, que atuam sobre rochas, provocando a desintegração e a decomposição dessa rocha, a fragmentação dessa rocha. O intemperismo físico, ele está associado à água, à atuação mecânica da água, do vento e da temperatura. O intemperismo químico vai estar mudando a constituição, ela é alterada. Principalmente também a gente vai ter o biológico, que é através da ação dos seres vivos que vai estar modificando esse relevo. A erosão, a gente observa que é o conjunto de processos que vão estar modelando a paisagem, que vai estar removendo e transportando esses sedimentos. Enquanto o intemperismo vai provocar o desgaste desse relevo, a erosão ela vai remover e transportar. A deposição desse material em um novo local é chamado de sedimentação, ou seja, a erosão ela remove e transporta, e esses detritos, esses sedimentos, eles vão se acumulando e formando um novo relevo. Bom, quais são as principais formas de relevo que nós temos no mundo? A gente tem montanhas, que são aquelas regiões em que ainda hoje os processos internos superam os externos, ou seja, o sorrimento é mais forte que a erosão. É comum, no entanto, considerar montanhas aquelas que, mesmo antigas, apresentam altitudes superiores a 300 metros. Pessoal, essas montanhas, elas muitas vezes são originadas no período Cenozoico. É uma cadeia, é um movimento mais recente. Aqui no Brasil, alguns autores consideram que não existem montanhas, porque o nosso relevo ele é bastante antigo, do período pré-cambriano, ou seja, é um relevo bastante desgastado. Nós temos também os planaltos, que são superfícies elevadas, com ondulações suaves, delimitadas por escarpas, que constituem declives e nos quais os processos de destruição superam o de construção. Por isso dá-se o nome de planaltos. Lembrando que aqui no Brasil, o local mais alto, o pico mais alto que nós temos é na região norte, chamado de Pico da Neblina. Bom, temos também as planícies, que são superfícies aplanadas, em que os processos de deposição superam de desgaste. E geralmente essas planícies elas tendem a ficar próximos a corpos d'água, como rios, cachoeiras, vales, enfim. Outra coisa que a gente vai ter é a depressão, que é a região rebaixada. Por exemplo, entre dois pontos, a região mais rebaixada que nós teremos. A gente tem as depressões absolutas, quando está abaixo do nível do mar. Lembrando que no Brasil nós não temos exemplos de depressões absolutas. Temos de depressão relativa, que é quando está acima do nível do mar, porém rebaixada e relacionado às regiões circunvizinhas. Uma observação é que cada uma das formas de relevo, elas podem receber denominações diferentes, conforme as suas dimensões e as suas particularidades. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a classificação de Jurandir Ross. Segundo ele, a gente vai ter 18 planaltos, 18 planícies e 6 depressões. Mas a gente vai estudar isso de maneira mais detalhada adiante. Ok? Finalizamos aqui o nosso conteúdo. Eu espero que a aula tenha ficado clara. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Não esqueçam também de irem na plataforma do SAS. Lá tem atividade para vocês. Eu quero a atividade online que está lá e também a atividade que eu vou colocar aqui embaixo. Ok?